O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai. E digo a outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: vai, seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, que ligação nós podemos tirar da primeira leitura de hoje, retirada do livro das Lamentações, e o Evangelho? Vamos lá. O Evangelho, muito conhecido a nós, apresenta aqui o oficial romano, um homem que não pertencia ao povo de Deus, um gentil, né? que não era de Israel, era um oficial romano, alguém que normalmente não teria fé. E diz que ele se apresenta diante de nosso Senhor e diz: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. E diante daquela palavra, Jesus diz: eu vou curá-lo, eu vou à sua casa. Ora, a atitude normal esperada é: que maravilha! Imagine você chegando para Jesus, apresentando para ele uma súplica, uma necessidade, e ele dizendo: eu vou à sua casa. Você vai dizer o quê? Vamos lá, que maravilha, será muito bem-vindo. E o oficial romano aqui, numa completa humildade, diz: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas se o Senhor disser uma palavra, o meu servo ficará curado. Esta palavra tocou tanto a igreja, os primeiros cristãos, que ela foi introduzida na própria missa. Nós repetimos isso em cada missa. Quando o sacerdote ergue Jesus Cristo, nós olhamos para Jesus e dizemos: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Isto é, esta humildade e esta fé em nosso Senhor, de modo que nosso Senhor se admira, diz que não encontrou em Israel
não encontrou entre os eleitos tamanha fé. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade eu vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Pois bem, aqui então, meus irmãos, nos dá a ocasião de nós darmos mais um passo, aprofundando as características da oração, o que deve existir na nossa vida para que nós tenhamos intimidade com Deus, para que nós tenhamos oração. Aqueles que puderem, quando eu digo isso, quando eu digo assim, aqueles que puderem, ouçam a homilia de ontem, não é querendo obrigar você, pelo amor de Deus, a ouvir novamente, é porque estão correlacionadas, de modo que se você tiver em mente aquilo sobre o qual nós refletimos ontem, você irá compreender mais profundamente a palavra de hoje. Pois bem, então, vamos aqui refletir o que é necessário para que eu cresça na minha vida de oração, para que eu cresça na minha vida de fé. É necessário humildade, sem sombra de dúvidas, né? Ontem refletíamos com aquela frase do leproso: Senhor, se quiseres, isto é, coloca diante de Deus, se o Senhor quiser. Nós não impomos a Deus a nossa vontade. Se quiseres, eu posso ser curado. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, mas que segundo a tua vontade. Hoje aqui a humildade do oficial romano é: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha morada. Então, meus irmãos, nós precisamos nos colocar diante de Deus com toda a humildade. Nós precisamos nos colocar em oração com humildade, nem impondo a Deus as nossas vontades, nem nos colocando diante de Deus como se nós estivéssemos diante de um igual, de um igual nosso. Não. Então, quando você entra para fazer as suas orações, sejam elas quais forem, você entra para falar com Deus. Então você precisa ter reverência. E é claro, meus santos, reverência, respeito, piedade não são sentimentos. Então, eu estou sentindo reverência, logo eu estou sendo humilde diante de Deus. Não é, entendeu? Vamos tentar desligar um pouco os nossos sentimentos. Quando você entra no seu quarto para fazer as suas orações, quando você pega o seu terço para rezá-lo, quando você entra na fila da comunhão para receber Jesus, quando você entra na igreja para participar da Santa Missa, você ali, num ato de fé, você diz: Senhor, eu reconheço a tua grandeza, eu reconheço a tua presença, e eu quero, Senhor, com toda a humildade, me colocar diante de Ti e abrir o meu coração para ouvir a Tua palavra, para estar na Tua presença. Dá-me, Senhor, piedade, dá-me, Senhor, humildade, dá-me, Senhor, reverência, e sabendo que Deus está ouvindo. Por quê? Porque você crê. Aí aqui vem o segundo aspecto, a fé, né, que estão intimamente relacionadas. Ora, não é sentimento, você não precisa sentir que Deus está ouvindo você. Você não precisa sentir que Jesus está presente na Santíssima Eucaristia. Você não precisa sentir que Deus ama você. Se Deus lhe conceder a graça de ter uma experiência sensível dessas realidades espirituais, louvado seja Deus. Mas num ato de fé, você diz: Senhor, eu creio, Tu estás aqui, Tu estás na Eucaristia, Senhor, Tu estás no sacrário e Tu estarás daqui a pouco presente no altar, e eu Te receberei. E este ato de fé
vai fazendo com que a sua fé cresça cada vez mais. E este ato de fé diante das dificuldades da vida, você diz: Senhor, eu creio que Tu cuidas de mim, de que Tu cuidas da minha vida. Não obstante, Senhor, eu não mereça os Teus cuidados. Eu creio, Senhor, no Teu amor por mim. E este ato de fé não é sentimento. Ah, Padre, mas eu sinto que sou amado por Deus. Muito bem, meu santo, ótimo. Mas olha, baseie sua vida na fé, porque os sentimentos, eles são instáveis. Haverá momentos, e haverá momentos em que você não se sentirá amado por Deus. Haverá momentos, e haverá, em que você não se sentirá guardado por Deus. Haverá momentos, e haverá, em que as circunstâncias da sua vida dirão o contrário. Isto é, os acontecimentos dirão que Deus não ama, que Deus não se importa com você e quiçá Deus exista. Os acontecimentos dirão o contrário, e você na fé, isto é, a fé é uma virtude teologal, é uma graça de Deus, mas é também, fortificado pela graça, um ato da sua vontade. Eu quero crer, eu creio, Senhor. As circunstâncias me falam diferente, mas eu creio, Senhor, que Tu estás comigo, que Tu me amas. Então, para que eu possa crescer na minha vida de oração, para que eu possa crescer na minha fé, nós precisamos exercitar este ato de fé. Porque é bonito aqui perceber no centurião, que olha para Jesus e diz: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma palavra e o meu servo ficará curado. E você se admira com a fé do centurião, mas se você não exercitar esta mesma fé na sua vida, você será sempre um cristão frouxo, um cristão xoxo, um cristão que na primeira dificuldade desanima na sua fé. Então nós precisamos crescer na fé, para que esta fé semelhante do centurião seja uma realidade presente na nossa vida. E eu fazia a seguinte pergunta no início da homilia: que relação existe entre a primeira leitura e o evangelho de hoje? Pois bem, é exatamente este ponto que eu quero aproveitar. A primeira leitura, retirada do livro das Lamentações, apresenta aqui, meus santos, uma realidade aparentemente impossível. Em 586 antes de Cristo, o impossível acontece. A cidade de Jerusalém é invadida e o templo saqueado. A cidade de Jerusalém, só aqui um rápido contexto, o povo de Jerusalém dizia: a nossa cidade nunca será invadida, Deus protege esta cidade. E pecando, e achando que mesmo assim a cidade estaria protegida. O templo é inexpugnável. O templo nunca será invadido, pelos seus portais nunca pagão, gentil algum por ele passará. É o templo do Senhor. E o povo pecando. Mas, repetindo isso, aí vem Jeremias e diz: olha, a cidade será invadida e o templo será destruído. Só para que vocês compreendam por que Jeremias era tão antipático ao povo. Porque o povo parecia que tinha fé. A cidade nunca será destruída, o templo nunca será invadido. E Jeremias dizia: ela será invadida e o templo destruído. Só para que vocês entendam porque o coitadinho do Jeremias era tão odiado, porque esse era o contexto. Pois bem, mas nós não iremos aqui explicar o porquê deste acontecimento aqui segundo no livro das Lamentações. Iremos apenas pegar o significado espiritual. Pois bem, então o povo nunca esperava que
a cidade de Jerusalém fosse invadida e o templo saqueado, e em 586 o impossível, o aparentemente impossível acontece. A desgraça vem sobre a cidade, a destruição vem sobre o templo. Nós ouvimos na primeira leitura de hoje, Lamentações, capítulo 2, versículo 11. Meus olhos estão feridos de chorar. Imagina aqui, a expressão é forte, né? Os olhos feridos de tanto chorar. Os meus olhos estão feridos de tanto chorar. Fervem as minhas entranhas. Derrama-se por terra o meu fel, isto é, puro sofrimento. Derrama-se por terra o meu fel, diante da arruinada cidade do meu povo. Quando eu vejo a cidade arruinada, eu choro, as minhas entranhas fervem e de mim só sai fel. Vejo as crianças desfalecidas pela rua, as crianças morrendo de fome pelas ruas da cidade. Elas pedem às mães pão, e as mães não têm pão para os seus filhos, e vão caindo como que derrubadas pela morte nas ruas da cidade, até expirarem nos colos de suas mães. Então, a desgraça. Por que eu disse que relação eu gostaria de fazer hoje, na primeira leitura, com o Evangelho? Meus santos, às vezes uma situação assim acontece, isto é, as circunstâncias da vida parecem contradizer a nossa fé, isto é, Deus me ama, Deus cuida de mim, não obstante, a tristeza acontece, não obstante, eu sou visitado pela dor, e aqui vem a tentação de perder a fé em Deus. Então aqui, meus irmãos, aplicar esta palavra na nossa vida, nesse exercício de crescer na fé cada vez mais, requer essa atitude interior que, repito, não é de simples confiança. A confiança é um sentimento. Eu não estou falando de sentimento. Você pode se sentir ferido. A Virgem Maria, a Virgem lacrimosa aos pés da cruz, ela chorava, ela sofria. A Virgem dolorosa, mas não a Virgem desesperada. Lacrimosa sim, dolorosa sim, revoltada e desesperada não. Então são realidades. A dor e as lágrimas, elas podem coexistir com a nossa fé, mas se nós tivermos fé, mesmo em meio a todas essas circunstâncias, nós iremos crescer cada vez mais. Mas para isso é importante que, é claro, né, se nós tivéssemos mais tempo, eu iria falar sem dúvida que é necessário você estar em estado de graça para que este ato de fé seja fecundo, é óbvio. Então, se você precisa se confessar, você entra na fila da confissão para se confessar, para que este ato de fé seja fecundo de fato. Mas, independentemente da sua situação, comece a exercitar a sua fé, porque isso fará com que você cresça pouco a pouco. Isto é, você, durante o dia, um acontecimento lhe vem à memória, um acontecimento difícil, e você diz: mas eu creio, Senhor, no teu amor por mim. Você se recorda da Eucaristia que você recebeu e você repete: eu creio, Jesus, que tu estás vivo, corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia, e que eu te recebi, Senhor, na Eucaristia. E você vai fazer uma pequena oração, você vai, rezar um Ave Maria, simplesmente entre um afazer e outro,
e você reza a Ave Maria e diz: Senhor, eu te agradeço pela mãe que tu me deste, e eu creio que ela é a toda santa, que nela nunca houve mancha nenhuma de pecado e que ela intercede por mim. Então são pequenas, eu creio, Jesus, que tu me deste um anjo da guarda e ele me protege para que eu caminhe sempre nos teus caminhos. Então você vai trazendo realidades na sua fé e você vai dizendo: eu creio, Senhor. E você diz com toda a sua vontade, com todo o seu intelecto: eu creio, Senhor, que tu estás comigo, porque tu o disseste, eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então quer dizer, você vai percebendo que pouco a pouco estes atos de fé vão se tornando mais profundos, vão se tornando mais eficazes espiritualmente. Eu não estou falando de sentimentos. Pode ser que Deus lhe conceda também uma repercussão nos seus afetos, né? Uma repercussão da sua fé nos seus afetos, mas não necessariamente. Mas a sua fé vai crescendo pouco a pouco. Você entra no seu quarto e você diz: Jesus, eu creio, tu estás ouvindo a minha oração. O Pai está ouvindo a minha oração, porque tu o disseste, que o Pai vê o escondido, vê a oração feita. Então você, mesmo que no seu coração haja inquietação, mesmo que os acontecimentos tendam a tirar a sua paz, mas você, de ato de fé, em ato de fé, você vai crescendo pouco a pouco, cada vez mais, até você chegar a uma fé não apenas igual, mas maior do que a fé aqui do oficial romano, que diz: Senhor, eu creio que se o Senhor disser uma palavra, você não precisa nem ir à minha casa, a graça será alcançada. No livro do profeta Abacuque, tem um trecho que eu gosto muito, que ele fala exatamente disso, assim, dessa realidade que mesmo quando as circunstâncias na minha vida dizem o contrário, mesmo assim eu creio. Que eu estou enfatizando este ponto, porque é claro que é fácil crer quando as coisas acontecem segundo os meus gostos, mas quando são coisas difíceis que acontecem, é diferente. Então o profeta Abacuque diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem a vinha dê seus frutos, ainda que a oliveira não dê mais o seu azeite, nem os campos a comida, pense aqui, né? Para Israel, a figueira com os seus frutos mais doces, a oliveira, né? O óleo de oliva, o azeite de oliva, sem o seu óleo, e os campos a comida. Pois bem, ainda que tudo isso aconteça, mesmo que faltem as ovelhas nos apriscos e o gado nos currais, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto em Deus meu Salvador. Mesmo assim eu creio, mesmo assim eu digo que Deus é bom, mesmo assim eu creio na proteção de Deus, mesmo que aconteçam os meus maiores medos, mesmo que os meus maiores medos se realizem, eu digo, Senhor, que eu creio em Ti. E meu irmão, minha irmãzinha, meu santo, isso vai fazer com que a sua fé cresça cada vez mais. Esse exercício de fé vai se expandir cada vez mais no seu organismo espiritual, de modo que você se tornará cada vez mais robustecido. Um homem e uma mulher mais robustecido na fé, exercitado na fé. Vamos hoje então, neste sábado, em que nós sempre nos recordamos da Virgem Maria, nossa mãe na fé, porque mais do que Abraão, em Deus ela acreditou. Peçamos então, peçamos a Deus por intercessão da Virgem Maria, uma fé semelhante à do oficial romano, uma fé semelhante
a de Abraão, uma fé semelhante à dos santos, uma fé robusta, que seja tão robusta